Oi, gente, eu sou a Rafaela Mafra, tenho 11 anos, moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu estudo no colégio chamado Colégio de Aplicação. Eu vou falar hoje 5 filmes que eu adoro, amo, que marcaram minha vida, tudo assim. E o primeiro filme é Barraca do Beijo. Barraca do Beijo é um filme romântico que conta uma garota e um garoto e eu vi com minha prima, eu já sabia que já estava na Netflix, mas eu não tinha coragem de ver, sabe? Aí a minha prima foi lá na minha casa um dia e foi lá e levou o celular dela e o meu celular estava sem bateria, então ela viu no celular dela e a gente foi ver a Barraca do Beijo. E conta uma história de dois melhores amigos, que é o Lin e a Ellie. E eles eram melhores amigos, mas o Lin tinha um irmão que chamava Noah. E o Noah, eles fizeram uma regra, uma lista, que a número 9, que não pode ter nenhum relacionamento com um parente dos melhores amigos. Aí, eles, claro que a Ellie e o Noah ficaram um casal, ficaram segredinhos e no final o Lin aceita e eles ficam juntos, né? Mas ele vai para uma faculdade, então eles ficam longe do outro. E aí, o número 2 do filme é o Carrossel. O Carrossel eu já sigo faz tempo, eles lançaram lá em 2012, 2013, por aí. E eu já vejo faz tempo, por causa que eu amo ver Carrossel. Eu não sei porquê, eu acho que é criança numa escola e eu gosto muito. E aí eles lançaram um filme, aí eu fui ver com meu pai. E esse foi um momento único que eu fiquei com meu pai. Eu achei muito legal, muito aventureiro e é tudo assim. É uma turma, sabe? E lançaram 2 também, mas eu gostei do 1, que é uma turma que vai pro acampamento Paná. E eles têm os vilões da história que eles querem destruir esse acampamento e construírem um lugar que fazem ciência, uma coisa assim, muito nojenta lá. Número 3 é o Titanic. O Titanic é um filme que marcou minha vida porque minha mãe, ela falou pra mim que esse foi o primeiro filme que ela viu no cinema, porque ela mora lá no interior. Aí ela namorou com meu pai e eles foram no cinema a primeira vez juntos. Aí eu acho que minha mãe passou pra mim esse amor de Titanic. E eu adoro muito. E é uma história da Rose, eu esqueci o nome do garoto, mas é Rose. E eles se apaixonam e o barco, óbvio, quebra, né, no final lá. E a Rose, eu adoro o personagem dela porque ela é bem aventureira e bem medrosa também. E eu acho ela muito bonita. E é isso, eu acho que é uma história real, Titanic. Eu acho muito bom e é bem aventureiro. Eu adoro filme aventureiro e romântico. O meu nome é Rafaela Milan Balster. Eu tenho 11 anos e estudo no Colégio de Aplicação. Eu gosto muito de ver anime, ou seja, desenhos japoneses. E adoro andar de roller. Eu queria falar um pouco dos filmes do Harry Potter. Eu acho que um dos filmes é porque eu não vi todos, eu só vi até o 5º. O 6º, o 7º e o 8º eu tô esperando até um pouco mais de idade, por coisas que acontecem lá. O que eu mais gostei foi o 3º, que é o Prisioneiro de Azkaban. Mostra que você não pode julgar as coisas pela capa e que eu aprendi muito com esse filme também. Acho muito legal. Fala sobre 3 personagens, Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. Harry Potter, ele é filho de Lilian e Tiago Potter e eles morreram salvando ele de uma pessoa que não deve ser nomeada no mundo dos bruxos. E no primeiro filme, que agora que eu vou começar do primeiro filme para poder entender os outros filmes, ele mora com os tios, como os seus pais morreram para salvar ele. E ele vem para Hogwarts com uma carta que ele recebeu lá. Daí ele tem várias aventuras com seus 3 amigos. A história também tem muito romance e diversão. Algumas partes eu chorei e algumas partes eu ri. Eu também tenho os livros. Todos os livros, o que eu mais gostei foi o 6º. O 6º ele é maior, com certeza, o 6º é muito grande, mas foi muito divertido ler. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Aquela coleção é muito legal. Eu também trouxe a varinha. Essa é a varinha das varinhas.
Essa varinha é a mais poderosa de todas as varinhas, por isso que o nome é Varinhas das Varinhas. Por que esses filmes foram que eu escolhi para falar sobre pro projeto? Esses filmes me despertaram muita alegria e diversão. Não foi como aqueles livros que você acha chato ler, que a mãe só obriga você a ler porque você vai aprender alguma coisa. Foram os livros que eu me diverti muito. E esses livros me mostraram que tem mais que uma magia. Não é aquela magia que você pode abrir as portas ou fechar as portas com palavras mágicas. Uma magia do amor, da amizade, da diversão. Mas eu também acredito nessas magias de fechar as portas com palavras mágicas. E acho muito legal essa parte de ter Harry Potter na minha vida. Tem pessoas que não gostam, mas eu adoro Harry Potter. É um dos melhores filmes do mundo. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 11 anos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer... Ultimamente eu estou jogando mais bola, mas eu faço bastante esporte também, judô e natação. Agora estou fazendo pilates. E eu já viajei 3 vezes para Disney. E foi lá onde eu comprei a minha primeira blusa, que foi a do Jurassic. Jurassic Park mudou minha vida porque eu vi a primeira vez com 3 anos e eu já adorava dinossauro. A maioria das minhas coisas era com dinossauro. E essa franquia me deixou muito emocionado porque abriu minha criatividade com os bichos que já existiram há milhões de anos atrás. Agora, a segunda vez, eu comprei essa garra de Velociraptor, que é um dos meus dinossauros preferidos. E agora que lançou o novo filme do Jurassic, eu comprei essa máscara. Faz barulho, som, essas coisas. E quando eu fiz 5, 6 anos, eu ganhei a minha primeira box de filmes, que foi Jurassic Park 1, 2 e 3. Eu tenho até hoje lá em casa. Quando eu tô sem fazer nada, eu vejo os filmes. Eu já sei quase as frases de cor. O início do primeiro filme é que o John Hammond, que é um cara que criou o Jurassic Park, ele é multibilionário, já estava meio velho. Então ele quis abrir um parque para as pessoas poderem ver que as criaturas que viveram há milhões de anos atrás também estão entre nós. Então a energia acaba nesse parque e os dinossauros ficam lá soltos. Eles tentam escapar da ilha, mas alguns dinossauros, que são muito inteligentes e grandes, né? O terceiro filme, que é Jurassic Park, não, é só Jurassic Park 3 mesmo. Lançou em 2008. O Jurassic World, que foi que os raptores, que eram dinossauros que davam medo, que normalmente eram os vilões, viraram, como se pode dizer, os mocinhos. Porque agora eles ajudam os mocinhos. E eles criaram no Jurassic World o primeiro, que agora em 2018 lançou o 2, Jurassic World 2, o Fallen the Kingdom, o Reino Ameaçado, que existiam 4 raptores, a Blue, a Delta, a Echo e a Charlie, que eles fizeram um híbrido geneticamente modificado com Tiranossauro e Velociraptor. Para parar esse bicho que fugiu, pode-se dizer, da jaula dele, que era muro de 15, 18 metros, nessa de tentar parar o bicho, 3 raptores morrem. Um dos meus preferidos morreu também. Foi jogado no fogo. Agora lançou o novo, né? Que a protagonista do filme, a dinossauro protagonista, são 2. A Blue, que é o Velociraptor, o meu preferido, que é fêmea, e o Indoraptor, que usaram o gene do último dinossauro híbrido, que é o Indominus Rex, com o gene da Blue. Então, fizeram um bicho que não dá para controlar ele. Ele escapa, eles tentam parar o bicho também. Mas aí eles querem capturar e vender, porque se vender os caras vão ficar
bilionário, trilionário. É uns bichos que me deram curiosidade. Até hoje eu gosto de bichos normais, cachorro, leão, bichos da atualidade, mas até hoje penso que esses dinossauros um dia podem até reviver. Meu nome é Iago, tenho 10 anos, vou fazer 11 dia 21 de novembro esse ano. Eu gosto de jogar bola, meu sonho é ser jogador de futebol. O filme que marcaram minha vida foi Deadpool 2, que eu vi com meu pai e com a minha irmã. Eu gostei de uma cena que ele estava em cima de botijão de gasolina, daí ele estava fumando e ele jogou dentro e não morreu, só se estraçalhou em pedaços. O segundo filme é A Guerra Infinita, Vingadores da Guerra Infinita. Eu vi com meus amigos, o Rodrigo e a Isabelle. O filme é muito legal e a gente só ficou fazendo bagunça no cinema, não conseguimos ver o filme direito. E o terceiro filme foi Os Incríveis 2, que também eu vi com meus amigos e com o bolsista aqui da escola. Eu achei muito legal o filme, porque desde pequeno sempre vi As Incríveis, assim, e eu agora estou conseguindo acompanhar todos os Incríveis. Meu nome é Isabela, eu tenho 10 anos. Tem duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é jogar bola e assistir filme. Um filme que eu gosto bastante é o filme Procurando Nemo, que é um filme que eu assistia quando eu era bem pequenininha. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti. E esse filme eu assistia junto com o meu irmão, era muito engraçado e divertido. Esse filme tem uma história muito linda, de você nunca desistir do que você gosta, do que você procura, do que você ama. Que o pai do Nemo, ele sempre tentou procurar o filho, ele nunca desistiu. Ele ainda teve a ajuda da Dory, né, que mesmo não tendo uma memória tão boa, eles ficaram sempre juntos para procurar o Nemo. E isso eu achei bem legal. Outro filme que me marcou bastante foi o filme Toy Story. Porque toda vez que eu assisti, eu estava junto da minha família. Quando eu assisti esse filme, eu via que os bonecos falavam e eu ficava com medo de eles começarem a falar no meu ouvido, ou sei lá. Daí eu ia dormir com os meus pais de medo para eles me protegerem, sei lá. Eu sabia que eles não iam fazer nada comigo, mas do mesmo jeito eu ficava com medo. Ai. Outro filme muito legal é o filme Ratatouille. Esse filme foi muito engraçado da primeira vez que eu assisti, porque teve uma cena que eu fiquei morrendo de medo, que era uma cena no início do filme da velhinha com a máscara de gás. E eu achei aquilo assustador. Era, sei lá, parecia um rato, não sei, era muito assustador. Um outro filme muito divertido que eu já assisti é o filme Matilda. Esse filme, a minha irmã, que já é bem grande, ela assistia. E depois eu fui assistir, eu gostei muito, achei a história muito bacana. Menina com superpoderes, é um filme bem feito, é muito engraçado e divertido. Eu já assisti milhões de vezes. E é isso. Meu nome é Amanda, eu tenho 11 anos. Eu não sou de Floripa, eu sou de Pernambuco. Eu não tenho sotaque de Pernambuco porque eu saí de lá com 1 mês de vida, porque a minha mãe verdadeira, infelizmente, ela não aguentou o parto. Então eu tenho uma nova mãe que é super legal, é super divertida comigo. Os filmes que marcaram a minha vida foram 2, que um deles é O Jogo da Vida, que conta sobre uma menina que ela briga com um menino e o menino sem querer dá um soco nela e ela acaba descobrindo que ela tem câncer. Porque a mãe dela já tinha reparado que ela tinha umas manchas no braço, ela parecia com umas manchas roxas e ela dizia que era do futebol, porque ela achava. Ela começou a sangrar o nariz dela e quando ela foi no médico, o médico disse que ela tinha câncer.
E aí o câncer não estava tão avançado assim, mas ela teve que se afastar do colégio. Ela, depois de fazer tratamento e tudo mais, o câncer foi atingindo mais as partes que eram mais profundas. E aí ela teve que cortar o cabelo. Só que aí chegou em um dia que o médico teria que falar com ela sobre o que estava passando, com tudo mais, como é que estava indo. E aí ele chegou na sala sem o bigode. Ela não ia resistir porque estava muito avançado. Ela acabou morrendo. E ela queria muito jogar um jogo de futebol, que ela é muito ótima. E esse menino tinha preconceito com as meninas, por ela ser menina e jogar futebol. No dia do futebol, ela foi assistir perto no hospital mesmo, que eles trouxeram futebol para o hospital. E aí ela morreu depois que o menino que bateu nela, ela começou a gostar dele, ele também gostou dela. E aí, na hora que ele fez o gol, ela acabou morrendo. Marcou, eu chorei bastante. Foi uma coisa bem assim, bem importante para mim. E o segundo foi um grito de socorro. Porque esse filme marcou muito a minha vida mesmo, porque eu passava bullying, eu passava no colégio. Eu me senti muito ruim vendo esse filme, eu chorei bastante também. Eles pegavam a roupa dele e jogavam para fora do vestiário dele para ele sair pulando a janela e pegar as roupas. E nesse mesmo dia que aconteceu isso, estava todo mundo reunido no pé de uma árvore, menos ele que estava, porque os meninos jogaram a roupa dele fora pela janela perto da árvore. E quando foi tirada a foto, ele não estava na foto. Então, depois de ter acontecido isso, uma menina, que era amiga dele, ele estava trabalhando, limpando, tirando as sujeiras que estavam no chão, e ele estava com a manga erguida para cima. Ela viu umas manchas de cigarro colado perto no braço dele, se queimava, ele se cortava, tudo que de ruim ele fazia nele. Até que ele ganhou um cachorro dos pais, acalmava mais, ele refletia sobre o que estava acontecendo na vida dele, até que nessa hora ele entrou na água e se afogou. Às vezes preconceito pode levar as pessoas a suicídio. Eu nunca fiz isso, mas eu passei bullying. Eu ainda sinto algumas pessoas olhando para mim estranho, mas eu sei que eu posso ser do jeito que eu sou, então eu não ligo para o que as pessoas falam de mim. Esses são os meus 2 filmes que mais marcaram minha vida. Oi, meu nome é Amable, eu estudo no Colégio de Aplicação, eu nasci em Florianópolis, dia 16 de maio de 2007. Eu gosto de brincar muito de futebol, de handebol e de vôlei. Eu vou falar de 2 filmes que eu gostei muito, que é o Ratatouille e o Jurassic World. O Jurassic World é um filme bem legal sobre dinossauros, que um deles é bem inteligente e consegue fazer um plano para escapar, tipo uma redoma, para proteger ele. E o outro é o Ratatouille, que ele é bem legal porque é um ratinho também inteligente que consegue ler e fazer comidas e ajudar os seus amigos. O Ratatouille eu gosto muito porque tem 3 coisas que eu gosto muito, que é o local, que é a França, o ratinho mesmo, que eu gosto de ratinhos, e porque eles são fofos, porque eles são muito fofinhos. Uma cena que marcou muito pra mim no Ratatouille foi quando ele começou a cozinhar com aquele homem que ficou na cabeça dele, começou a cozinhar com ele, que foi bem legal. O Jurassic World também eu gosto muito porque eu vi com a minha família e eu não consigo fazer direito nada com eles, porque eles estão muito tempo trabalhando e meus pais moram separados, mas não são separados. Daí, esse dia eu consegui ficar junto com eles e com a minha irmã. Esse filme foi bem legal, porque eu adoro dinossauros e foi bem legal. Meu nome é Isadora, eu tenho 11 anos. Eu escolhi o filme Jurassic World. O meu personagem favorito é a Blue, é a Velociraptor. Eu gosto desse filme porque conta mais sobre a pré-história e tudo o que aconteceu. Eu nunca tive um filme que marcou minha vida. Eu escolhi esse porque eu brinco muito com meu primo chamado Nicolas. E ele tem até o Lego que a gente fica brincando de dinossauro. Lá no filme, um dinossauro foge. Aí eles têm que recuperar ele
pra ninguém do parque se machucar, né? Ou morrer. Mas com isso vários dinossauros fogem junto. Meu nome é Beatriz, eu tenho 10 anos, faço aniversário dia 19 de outubro. E eu vou falar 2 filmes que marcaram a minha vida. O primeiro é o Mowgli, o Menino Lobo, que marcou a minha vida porque eu faço escotismo e quando eu era lobinha, eu fui no cinema ver esse filme e achei bem legal, bem engraçado. Dava um susto às vezes e é isso. O segundo filme é Homem-Aranha de Volta ao Lar, que o meu pai, ele trabalhava muito e ele quase não conseguia ir. Ele teve um tempo para ir ver o filme com a gente e o filme foi bem engraçado, bem legal. Gostei muito. Olá, meu nome é Mariane e tenho 10 anos e hoje eu vim falar do meu filme favorito, que é Thor Ragnarok. O Thor, ele é um herói que tem o martelo e tem os poderes dos trovões. Ele perde seu martelo ao confrontar sua irmã, que é a legítima rainha de Asgard. Ele vai em busca de encontrar seu martelo, só que ele acaba percebendo que seu martelo é quebrado. Ele tem que impedir o Ragnarok e salvar Asgard e o mundo. Esse filme me marcou muito porque eu adoro o Thor, ele é o meu personagem favorito e eu vi com as minhas melhores amigas. O meu também outro filme favorito é Chuck, porque assim, é um boneco muito estranho e maluco que persegue várias pessoas e mata elas por vingança. Eu fiquei com muito medo desse filme e minha mãe disse que é só um brinquedo, mas Meu outro filme favorito é It, porque é um palhaço que foi queimado com o circo e mora no esgoto da cidade e sempre a cada, eu acho que é 7 anos, ele mata crianças e come ou devora as almas, uma coisa assim. Esse filme me marcou também porque eu vi com uma das minhas melhores amigas, que faz muito tempo que eu não vejo ela. Eu gosto muito de filmes de terror porque é só uma história, nunca vai acontecer realmente. E geralmente, sempre nos filmes de terror, tem um homem ou uma mulher e o homem é sempre o primeiro a morrer porque ele parece ser muito burro. Tem vários lugares para ele se esconder, mas ele nunca se esconde. Parece que na hora o cérebro sai da cabeça e não sei o que acontece. É isso. Meu nome é Arthur Araújo Almeida, eu tenho 11 anos e estudo aqui no Colégio de Aplicação. Um filme que me marcou bastante, uma trilogia de filmes, é Star Wars, que eu vi a maior parte deles, não vi todos os filmes, mas vi a maior parte dos que eu vi com meu pai, que é um cara que eu gosto muito. E essa trilogia tem uma quantidade de filmes bem grande. Tem o primeiro Star Wars, o segundo, o terceiro, eu não lembro os nomes de cada um, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E dei 2 filmes paralelos, que é Rogue One, uma história Star Wars, e Han Solo, uma história Star Wars. Os Jedi têm 2 armas a seu favor. A força, que não é força física, é uma força... Eles conseguem mover objetos sem tocá-los. Eles podem empurrar, puxar, levantar. E os Siths também têm essa força, mas eles são do mal. Então eles usam às vezes para enforcar e até eletrocutar. E os dois têm... Os Sith e os Jedi têm tanto a força quanto os sabres de luz. Os sabres de luz dos Jedi podem variar de cor entre azul, verde e roxo. Já os dos Siths normalmente são vermelhos. No Star Wars, há um personagem que ainda era criança no primeiro filme em que ele aparece, no segundo, se não me engano, que se chama Anakin Skywalker, que depois virou o maior vilão de Star Wars, o Darth Vader. Que o seu maior inimigo, até a morte dele,
é Luke Skywalker, o seu filho. Mas além de Luke, o Darth Vader, Anakin, tem outra filha, Princesa Leia. A Princesa Leia não é aquele tipo de princesa que é sempre resgatada, como em alguns filmes de fantasia e coisa desse gênero. É uma princesa irada que comanda a Aliança Rebelde, que é uma aliança que luta contra o Império, que seria o que os Siths dominam, que o que eles querem é dominar o universo. E então a Aliança Rebelde, que é cheio de pessoas de planetas diferentes, de Tatooine, de Naboo, de muitos planetas diferentes, se juntam para criar a Aliança Rebelde. E juntos, com os Jedis, lutam contra o Império e os Siths, que sempre tentaram dominar o universo. E também, em algumas séries ou filmes, o herói normalmente sempre ganha, nunca o mal sempre perde. Mas em Star Wars é um pouco diferente. Às vezes acontece dos heróis perderem por um tempo, mas depois acontece uma reviravolta e os heróis vencem o Império e os Siths. E daí os Siths fazem um contra-ataque e os Jedi fazem um contra-ataque. E daí fica nesse ataque e defesa de cada lado, mudando às vezes de filme em filme. Star Wars também me marcou porque eu gosto muito de filmes de ação, de luta. E é coisa que não falta no filme. Mas também tem aqueles momentos de comédia, que também é legal. Enfim, Star Wars é um filme muito legal. Jurassic Park é um filme de dinossauros. Os dinossauros saíram da jaula e começaram a atacar todo mundo. O World, que é os 2 últimos filmes, foram o 5 e o 4. Já é um parque mais avançado, já tem um monte de pessoa. E criou um novo dinossauro que foi a Indominus e um Velociraptor com a Indominus. Então é um protótipo do protótipo. E o meu malvado favorito é uma série de filmes também, que eu acho que tem 4, se eu não me engano. Tem o 1, que é o Gru que adota as meninas, que eles moram... O Gru, ele é vilão, era um vilão no primeiro filme, mas depois, não sei o que acontece, eu me esqueci, que ele vira um herói que luta contra os vilões. O 2 é quase a mesma coisa, ele encontra um novo vilão, e é três filmes, e o outro ele encontra um vilão que é lá dos anos 90, que ele roubou um diamante, daí ele tem que tentar procurar, e daí ele vira meio que um vilão, ele encontra o irmão gêmeo dele, e é bem legal. O Jurassic, ele marcou a minha vida, porque sempre quando eu vejo ele, eu lembro do meu melhor amigo, o Rodrigo, e também porque eu sempre gostei de dinossauro desde que eu era pequeno. E o meu malvado favorito eu gostei porque ele me lembra do meu pai. O meu pai também é bem legal. E o meu pai agora tem 3 filhos, né? Eu, um que tá na barriga, ou e eu tenho uma irmã. E eu gostei porque sempre quando eu vejo esses filmes, eu lembro do meu pai, também dos dinossauros, né? Que eu gosto muito. E da minha família. Meu nome é Isabelle, eu tenho 11 anos e o filme que eu mais gostei foi o Thor Ragnarok. Ele foi assistir no cinema, foi a minha mãe, a minha amiga Mariane e a Helena. Esse filme, ele tem muita ação, ele é muito legal. A minha mãe dormiu no meio do filme, foi muito legal. E também tem o Deadpool, que eu também assisti no cinema. Foi meu primo, minha mãe, eu, né? O meu primo e a minha tia. O filme é muito engraçado e ele também tem um pouquinho de ação. E tem o último, que é Barraca do Beijo. Esse filme eu assisti em casa mesmo, porque ele tem na Netflix. E esse filme, ele é muito engraçado também, muito legal. O Thor Ragnarok, eu não me lembro muito bem, porque já faz muito tempo. Mas o que eu me lembro muito é a Barraca do Beijo, que conta a vida de uma menina que é muito engraçado, que ela nasceu em uma maternidade lá na Califórnia
Ela nasceu junto com um amigo dela, que a mãe dela era amiga da mãe do menino. E eles nasceram quase irmãos, né? Eles viviam juntos, mais ou menos. Aí quando ela cresceu, ela estava indo pra escola. E acontece um monte de coisa na escola. É bem legal. O meu nome é Lucas, eu tenho 11 anos. Eu vou fazer ano que vem 12 anos, dia 14 de junho. O filme que me inspirou, ele é um documentário, mais ou menos, sobre futebol. É a história do Cristiano Ronaldo. Ele sempre foi um jogador muito bom, ele sempre treinou a vida inteira dele para ser o melhor de todos. E sempre me inspira para eu jogar mais, para eu continuar treinando. O outro filme é O Exorcista, é um filme muito assustador. Quando eu vi o trailer ou depois o filme, eu fiquei muito assustado. Mas isso me ajudou a perder meu medo, porque eu ficava com isso tanto na minha cabeça que eu não conseguia nem dormir. Mas depois eu pensei, pra que ter medo? Não existe monstro mesmo. Daí eu não tenho mais medo agora desse filme. Mas esse filme me ajudou a perder um pouco dos meus medos, tipo vários outros filmes que eu já vi, que me deixaram com muito medo. O outro filme, esse é o último, é o do Amor Sem Fim. É um filme que é de romance. Ele é uma história de um cara que gostava de uma menina, só que o pai dela não queria que eles ficavam juntos. Isso me inspirou porque sempre me ajudou a não desistir da pessoa que eu gosto. Mesmo se sempre me dão fora, assim. E é isso. Sempre me ajudou a nunca desistir da pessoa que eu gosto. O primeiro vai ser Vingadores Guerra Infinita. A história dele é que tinha 6 joias do infinito. Na verdade, começou tudo com o Big Bang. Aí, depois, quando aconteceu o Big Bang, acabou dando as 6 joias do infinito, né? Essas 6 joias do infinito se espalharam pelo vários diversos galáxias, mundos e pelo espaço. E também eu achei que ele me inspirava, que a história, né, foi bem detalhada. E a história dele me inspirou muito nos quadrinhos dos outros Vingadores, Spider-Man, essas coisas. O segundo filme é Harry Potter. Qualquer um dos capítulos, só que eu vou dizer só de um, que é das Relíquias da Morte, parte 1, que é quando o Harry, ele é uma criança especial, né, que tem um raio na cabeça, e o cara chamado Lord Voldemort, ele matou a família do Harry, menos ele, por causa que ele se escondeu atrás da mesa, ou, se não me engano, de baixo. E aí ele ficou com os tios deles e ficou no... Aí o Hagrid, né, veio pegar ele e levar ele pra escola de magia e bruxaria. Aí, mais pra frente, né, ele fica adolescente, aí... esse tal de Lord Voldemort, ele volta pra ir atrás dele, pra tentar matar. E ele também tem a varinha das varinhas, o Voldemort, e começa a briga de bruxaria e magia e o Harry ganha, né? Ele me marcou por causa que... Também foi por causa que era inspiração, e também por causa que os efeitos eu achei muito legal, e os livros também, e ainda mais que tem um conjunto de coisas, o livro, as varinhas, os personagens, o cachecol, tem até os bichinhos, e isso também achei muito legal. E também faço coleção das varinhas do Harry Potter, e por isso que eu fiquei inspirado no Harry Potter. E é isso. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 11 anos e os 2 filmes que eu escolhi são It a Coisa e a trilogia de Burn the Stage. A trilogia de Burn the Stage é do grupo BTS, um grupo sul-coreano. Um grupo que eu gosto muito e que eles falam sobre
como foi a experiência de vir para o Brasil e para o Chile, para a América em geral. Eu gosto muito porque tem vários conceitos. Tem o conceito do fanatismo, tem o conceito de como é ser um idol. Fanatismo de tipo perseguir o idol, o ídolo, no caso. Tirar fotos. Teve até um caso do Young, que ele estava no aeroporto, saindo do avião, e uma fã bateu no braço dele. E eu gosto muito desse grupo. Já o It é Coisa é um filme que eu tive muito medo, que eu quase não assisti, mas que eu gostei bastante, que me fez não sentir tanto medo depois, porque eu sabia que era só um filme. Porque tinha um palhaço assassino que matava as pessoas e mostrava também o carinho de um irmão pelo outro. Eu me chamo Lara, sou professora aqui no Colégio de Aplicação, trabalho no colégio há quase 10 anos, mas já tive experiências em outros espaços. Então trabalhei em escola particular e trabalhei também na rede de Florianópolis. Tenho aí uns 20 anos de experiência no magistério. Aqui no Colégio de Aplicação trabalho com as turmas de 5º anos, desde que comecei a trabalhar aqui. E pensando na questão dos filmes, uma tarefa bastante difícil pensar em filmes que marcaram a vida. Eu pensei um pouco na época de adolescência, eu gostava muito de assistir filmes relacionados à dança. Então o primeiro que eu me lembro de ter assistido no cinema foi o Grise, nos tempos da Brilhantina. Aqui em Florianópolis chegou no cinema primeiro o Grise 2. E depois, alguns anos mais tarde, eles no caso passaram novamente o Grise 1. Então foi um estilo de filme que eu gostei bastante. Depois todos os que vieram com esse gênero eram filmes que sempre me chamavam ao cinema, né? Então o Dirty Dance e outros assim, não me lembro bem os nomes, mas talvez esses 3 foram os que marcaram bastante, né? Então assim, pelas músicas, né? Pelo ritmo, pelas danças, os grupinhos, né? Por exemplo, o Grise era coisa dos grupos dentro da escola e tal, então foram coisas que eu gostava e curtia bastante. Depois, um pouco adiante, eu lembro de um que marcou também bastante, que foi Como Se Fosse a Primeira Vez, e que é um filme que, pensando na questão dos relacionamentos, a moça tinha uma doença, né? Que ela esquecia sempre, todo dia. E todo dia, no caso, o companheiro dela tinha que reconquistá-la, né? Então, todos os dias reconquistar aquela pessoa que está junto contigo. Então, isso também para mim é uma coisa que fez pensar, né, nos relacionamentos, né? Não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos de família, de amigos, que a gente precisa sempre estar construindo, reconstruindo, reconquistando as pessoas, né? Então, foi um filme que para mim marcou bastante. E pensando agora, né, mais na atualidade, eu tenho um filho de 5 anos, então a gente vem assistindo muitos filmes de criança, né, muitos desenhos animados. E para mim o filme que ficou bastante assim, bem forte, bem marcado para mim é o Viva, a Vida é uma Festa, que vai trabalhar com essa temática, né, da morte. E a princípio eu até achei que meu filho, né, não ia curtir muito e tal, mas claro, curtiu bastante esse filme, eu também. E assim, ressignificando um pouco essa questão da morte, eu acho que foi bem interessante pensar na questão de um mundo dos mortos e de que essas pessoas que já foram, que são lembradas pelos que ficam, né? Então, pensando hoje, eu tenho uma situação em casa, né, da minha mãe que está doente e tal, e que de vez em quando esse assunto morte vem, né? E ele também, claro, ele está vivendo isso tudo. Eu acho que poder, por exemplo, ver o filme foi algo que ajuda, né,
a entender que essa vida não termina aqui, que tem uma outra coisa, que no caso do filme, como retrata a questão, né, no México, traz aquela perspectiva. Mas que eu acho que para a criança ajuda bastante, até para a gente também, parece que dá um conforto, né, saber que existe algo depois e que a gente vai estar lembrando deles e que isso para eles é importante nesse outro local que estarão, né? Então foi um filme que, para mim, assim, desses últimos também, pensando nessa temática, tem um outro também, um desenho que é o do Pequeno Príncipe, esse que foi agora, né, que é a história com o último, né, que é a história com o velhinho, né, e a menina e tal, e que também traz um pouco, né, dessa temática da amizade, mas também vai focar essa questão, né, da partida, né, do velhinho da história, né. Então também é outro filme que para mim emocionou bastante, que talvez até por esse momento que eu esteja vivendo, são dois filmes que marcaram assim, nesses últimos tempos. Meu nome é Neidi von Frielf, eu sou professora de Educação Especial aqui do Colégio de Aplicação. Trabalho no 5º ano C, né, do colégio esse ano, sou formada em Educação Especial. Sou natural lá do Oeste Catarinense. Morava, antes de vir para Florianópolis, eu morava em Chapecó. Depois, em 2015, eu vim para cá através do concurso, né, que eu passei aqui na UFSC. Eu tenho vários filmes. Antigamente a gente assistia muitos filmes na sessão da tarde, né? Eu tenho vários filmes assim que marcaram a minha vida, a minha trajetória. Então, eu lembro muito bem dos filmes que passavam na sessão da tarde, né, que eram As Panteras e o MacGyver, que eu gostava muito de assistir com os meus irmãos. Então a gente não saía de casa sem assistir MacGyver e As Panteras naquela época. Depois a gente saía, ia passear, ia para a praça, morava numa cidade pequena, então a gente sempre se reunia com os amigos, né? Então nesses lugares. E eu lembro de um filme também que eu assisti com a minha família, que foi E o Vento Levou. Que daí tinha meus pais junto, era uma tarde chuvosa, né, um domingo chuvoso, e que estava todo mundo em casa reunido, né. Eu tenho 5 irmãos, né, nós somos em 5 irmãos, mais meu pai e minha mãe, então estavam todos reunidos e nós estávamos assistindo esse filme. E esse filme marcou muito marcou muito esse dia. Eu lembro bem dele, não só pelas pessoas, que hoje em dia é difícil conseguir se reunir todos, mas também pelo drama do filme, né? Que é a história de uma mulher que sofreu muito, né? Teve muitas desilusões e que no final ela venceu, né? Então passou por muitos problemas e naquela época nós também estávamos passando por vários problemas e como família nós também conseguimos vencer. Então esse filme marcou muito a minha vida nessa época. Depois que eu tive filhos, né, eu tenho uma filha, hoje ela está com 21 anos, mas eu lembro bem quando ela tinha uns 8, 9 anos, ela assistiu a metade de um filme e ela estava tendo pesadelos. Então, para sanar os pesadelos dela, eu assisti o filme com ela novamente. Ela assistiu só a metade, então ela ficou com aquela coisa ruim dentro dela. Então eu peguei esse filme, aluguei esse filme, que se chama Sombra e a Escuridão, que é a história de 2 leões, né, na África, e que eles atacavam as pessoas. Então, para sanar os pesadelos dela, eu assisti com ela para mostrar para ela que eles no final eles morriam, né? Então as pessoas acabavam matando esses leões. Então eu lembro bem disso. Mais recentemente eu voltei a assistir Psicose. É um filme de terror, que é um clássico, e que é por causa de uma série que estava passando na televisão, que era Motel Beats, né, que estava passando na Netflix. Então, antes de nós começar a assistir essa série, nós fomos resgatar o primeiro filme, né, que foi a Psicose, que deu a base para esse filme. Então foi muito legal, porque foi com meu marido, né? Então a gente primeiro assistiu esse filme, comentou, a gente relembrou como era bom os filmes antigos, como eles faziam arte, e hoje em dia já se tem mais recursos e a gente consegue ver bem esses recursos usados nos filmes atuais.
Então, para mim, esses filmes foram muito marcantes por causa disso, né? Por causa que eles me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então, de buscar, se elas conseguem, eu também consigo. Na época a gente não sabia bem, não tinha internet, os livros que a gente lia eram poucos, né? Porque era uma cidade pequena, não tinha muitos recursos. A minha família também não tinha muitos recursos, né? Então, eu sempre disse, não, eu posso, eu consigo, né? E eu sempre olhava nos filmes, sempre olhava o lado feminino, né? A mulher, que ela conseguia, que ela batalhava. E eu dizia, não, eu não quero a vida que querem que eu esteja, né? Que eu sou filha de operário, então a filha de peixe, peixinho você é, né? Então, muitos dos meus colegas foram para esse caminho e eu nunca me contentei com isso. Eu sempre disse, eu vou estudar, vou batalhar e vou vencer na vida, vou fazer o que eu quero e como eu quero. Meu nome é Carla, eu sou professora dos anos iniciais do Colégio de Aplicação e aí assim, o desafio do Douglas eu citei para pensar quais filmes que marcaram a vida. E aí eu acho bem difícil, porque eu não consigo eleger um. E aí, pensando nisso agora, o primeiro filme que veio na minha cabeça é um filme que eu assisti quando eu era adolescente, que é O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. E foi o primeiro que veio na cabeça, então eu achei significativo falar. E realmente eu acho que O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas é um filme que conta a história de um grupo de jovens amigos quando eles estão na fase acabou a universidade e aí é hora de entrar para trabalhar. Então, por isso é o primeiro ano do resto de nossas vidas. E isso foi, na época que eu assisti, eu nem estava na universidade ainda. Mas foi um filme que na época me impactou bastante, essa coisa de estar ali na frente, eu ter que viver esse momento e aí dessa relação que eles eram super amigos, como eles se separam, porque a vida vai levando eles depois da universidade para caminhos diferentes. Então esse período da adolescência eu diria que eu acho que é um dos que mais marcaram. Um outro, Sabrina, que mas não a versão moderninha de Sabrina, que é a antiga. Eu acho que eu assisti, aí eu já estava mais velha. Eu não lembro de quando é o primeiro. Mas é um filme que eu amava, que até hoje eu assisto esse filme outras vezes. Já assisti a outra versão, mas eu não gosto, eu gosto da primeira. E até porque eu tinha, acho que eu tenho todos os filmes como é o nome da Audrey Hepburn. Eu tenho um fascínio pelos filmes dela, que eu adoro a figura dela. Então os filmes dela eu já assisti várias vezes. Mas Sabrina, talvez, e Bonequinha de Luxo é os meus preferidos dela. E ultimamente essa coisa desses filmes que tem a ver com história, não sei se eu tenho um. Tem um que eu assisti a semana passada que eu ainda estou incomodada, e por aí, que é o 22 de julho. Que eu acho que também, porque tem a ver com o momento que a gente está vivendo agora, um pouco, que conta a história daquela situação em 2011 na Noruega, em que um extremista de direita mata mais de 60 jovens numa ilha. E nas minhas sessões da tarde, Ao Mestre com Carinho, eu vi muitas vezes, né? E eu gostava de ver o filme, porque aquilo era uma escola que eu estudei a vida inteira em escola particular, aquilo não existia, mas eu nem pensava em ser professora. Tinha mais a ver com eu ser aluna, na época que eu vi esse filme. De eu achar que aquilo não era... isso só tem nos Estados Unidos. Parecia tão distante, porque eu acho que isso aí eu acho que eu ainda era criança. Depois eu vi outras vezes esse filme. E aí esse filme é um filme que acho que eu via como aluna, que era de ver, não, mas existe uma escola em que um professor precisa fazer tudo isso, porque eu estudava numa escola de freira tradicional, aquilo não era uma realidade. Mas como, não uma coisa assim, que eu vi um filme que tinha a ver com a educação. Aí, quando eu já estava fazendo magistério, uma professora
mostrou aquele filme Entre os Muros da Escola, que é um filme francês. Esse filme eu diria que tem um certo impacto, porque aí eu já estava estudando. E já tinha começado o estágio em escola pública e, de certa forma, as provocações ali... É uma escola francesa, mas das dificuldades, né, de como a escola não é para todos, era uma coisa que eu já começava a perceber no estágio, aí já estava numa outra fase. Eu acho que esse seria um filme de que, como professora, já pensando em ser professora, esse filme me causou um impacto. O Caçador de Pipas, porque ele tem uma coisa do poder da escola em qualquer ambiente, né? Que mesmo nos ambientes mais... reunia as crianças, mesmo em ambientes áridos, né? Na guerra, de como isso é importante, né? Então, esse mais do papel da escola, assim. Meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos, sou de São Paulo. Estudo aqui na UFSC desde 2016, faço História, licenciatura, e sou bolsista aqui no Colégio de Aplicação desde o ano passado. Assim, eu não tenho um filme que, sei lá, atualmente, assim, muito marcante. Eu acho que memórias de infância remetem muito a filmes, animações, né? Eu acho que um filme que eu assistia, sei lá, quando eu era menor, que assisti pelo menos umas 10 vezes por dia, era Vida de Insetos, da animação acho que da Disney. Porque, enfim, era um filme que, acho que a primeira fita, na época de fita ainda, que eu ganhei e, enfim, eu assistia, me remete muito a uma memória afetiva, porque eu assistia com minha mãe, assistia com minha avó, com meus primos, então acho que mexe um pouco assim, por isso que me marca. Até hoje, quando eu assisto, eu tenho essa lembrança mais pelo momento que eu assisti ali na sala de casa, com as pessoas. Eu acho que o filme mais recente que eu assisti, na verdade tem pouco mais de um ano, mas pelo momento que a gente está vivendo, eu acho que é um filme que eu tenho pensado bastante, que é A Onda, que é um filme alemão, se não me engano, em que ele fala sobre a questão do Estado autocrático e de um fanatismo muito grande que as pessoas podem se envolver quando estão dentro de determinados grupos. E eu acho que remete muito aos momentos políticos que a gente vive no nosso país hoje. E é uma coisa que eu penso bastante e me preocupa bastante, porque a gente está vivendo agora a época de eleições, né? E esse é um filme que assim, desde que eu assisti, eu fiquei pensando bastante nele, me marcou, e agora eu voltei a pensar ainda mais nele pelo contexto que a gente está vivendo. Eu acho que é um filme bem interessante, bem legal, assim, faz a gente pensar bastante coisa sobre a questão política e, enfim, todos os desdobramentos que isso envolve, né?